Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana e hoje nós iremos corrigir o exercício da semana passada, tá bem? Prestem bem atenção para que as dúvidas que ficaram sejam sanadas, ok? Então, bora lá. A primeira pergunta foi a seguinte: os Estados Unidos têm uma economia pautada no regime capitalista, letra A, no regime capitalista liberal, no regime socialista, letra C, e no regime socialista liberal. Nós sabemos, a partir do vídeo que eu passei, eu acho que faz uns 15 dias, que o regime dos Estados Unidos, né, é realmente capitalista liberal. Então, quando nós falamos nesse capitalismo liberal, né, estamos falando em um livre comércio, onde as empresas elas circulam por outros países e aquele lucro acaba ficando no país de origem, que no caso são os Estados Unidos, tá bem? A segunda pergunta foi a seguinte, né? Cite 3 exemplos de transnacionais advindas dos Estados Unidos. Posteriormente, diga-me se você já consumiu algo dessas transnacionais. Aí, eu esperava, né, que vocês citassem e depois afirmassem se já tinham consumido. O Walmart é uma rede de supermercados advinda dos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Nós temos McDonald's, Adidas, Nike. Eu já citei 4, né, marcas advindas dos Estados Unidos e são produtos que nós consumimos bastante. Eu, particularmente, já consumi esses produtos que são, no caso, advindos de lá. A terceira pergunta faz menção ao PIB. O que é o PIB, né, e como é o PIB dos Estados Unidos? O PIB, como eu falei no vídeo também, é o Produto Interno Bruto, ou seja, vai ser a soma de todas as riquezas de um país. A soma das riquezas dos Estados Unidos é alta, a soma da indústria, a soma do comércio, dos serviços. Como é a soma de todas as riquezas lá dos Estados Unidos? Sim, é bastante alta, tá bem? Eu peguei aqui também um dado, tá certo, oficial dos Estados Unidos de 2018, onde seu PIB estava em 20,54 trilhões de dólares. Então, pensem aí, o PIB dos Estados Unidos é altíssimo, tá certo? Vou ler agora a quarta pergunta, tá? A quarta questão. Sabe-se que os Estados Unidos possuem grande nível de industrialização. Sendo assim, os trabalhadores são, em sua maioria, como eu já disse a vocês, os Estados Unidos possuem industrialização diferente de outros países, como o Brasil, por exemplo, que digamos que ainda é subdesenvolvido. Os Estados Unidos é um país desenvolvido. E nesses países, né, se tem uma maior especialização da mão de obra. Então, na letra A tem o seguinte: as pessoas são pouco especializadas, as pessoas são especializadas, as pessoas são muito especializadas ou sem especialização, na letra D. Então, a alternativa correta seria C. As pessoas elas são muito especializadas, elas estudam bastante, se aprimoram, buscam mais informações para conseguir realmente entrar no mercado de trabalho nesse país. Não é simples assim, vou entrar no mercado de trabalho de qualquer forma. Você tem que estudar, se aprimorar e vai lá e entra, tá certo? Então é dessa forma e principalmente em trabalhos que lidam com tecnologia, tá? A questão, né, nos diz que, economicamente falando, você considera os Estados Unidos diferente do Brasil? Se sim, por quê? Olhem, leiam bem a pergunta. Eu fiz economicamente falando, né? Essa questão ela é bastante pessoal, porque era para saber o que você considera, né? Eu li algumas respostas e vocês consideram diferente, sim. Vocês falaram que o Brasil possui um PIB, né, menor do que os Estados Unidos. É verdade. O produto interno do Brasil é menor do que os Estados Unidos, né? A questão das indústrias dos Estados Unidos tem uma maior especialização, a questão do comércio, a questão das transnacionais dos Estados Unidos, que estão em toda parte, né? Então, a gente percebe, sim, que essa diferença de um país desenvolvido, que é os Estados Unidos, para um país subdesenvolvido, que ainda é o nosso país, que é o Brasil, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido e retirado as dúvidas que faltavam, tá? E na próxima semana a gente começa e a gente se aprofunda um pouco mais em outros assuntos. E um grande abraço e qualquer dúvida podem falar comigo no WhatsApp, Instagram. Vocês sabem que eu estou disponível, né? Então, cheiro!